O objetivo dessa aula é corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim, ó. Em uma das soluções da equação módulo de 2x mais 1 menos 5 igual a m, em que m é uma constante real, é menos 7. Qual é o valor de m? Bom, aqui esse menos 7 não significa que o m é menos 7, tá? Ele está falando que o menos 7 é uma das soluções desta equação. E ele quer saber o valor de m. Então, pelo fato do menos 7 ser uma solução daquela equação, significa que se eu substituir o x por menos 7, eu vou obter o valor de m, né? Por quê? Porque a igualdade vai ser satisfeita. Um número só é uma solução de uma equação se satisfaz a igualdade. Então, se eu substituir o x aqui por menos 7, vai dar um valor que vai ser igual ao valor do m. Então, ó, eu tenho aqui módulo de 2x mais 1 menos 5 igual a m. Aí eu vou substituir o x por menos 7. Então eu tiro o x e boto menos 7. Olha aí, só mudei o menos 7. Aí eu faço 2 vezes menos 7, que vai dar menos 14. Mais 1 menos 5 igual a m. Menos 14 mais 1 é menos 13. Copiei o menos 5, copiei o igual a m. O módulo de menos 13 é 13, né? Todo o menos 13 é um número menor do que zero. Então eu vou calcular o oposto de menos 13, que é 13. Então, 13 menos 5 igual a m. 13 menos 5 é 8, então o valor de m é 8. Ok? Entenderam? Entenderam, né? Toda vez que tiver um exercício desse tipo, que você tiver que descobrir uma letra assim depois da igualdade de uma equação modular, se um número for solução e você substituir aqui, tem que satisfazer a igualdade. Então aqui você descobre o valor do m. Ok? Próximo exercício. O número de soluções negativas da equação módulo de 5x menos 6 igual a x ao quadrado é... Eu até não botei o aqui, ficou faltando, ó. É uma pergunta, né? O que o exercício quer saber. Então ele quer saber o número de soluções negativas dessa equação ali. Então olha só, eu tenho essa equação, módulo de 5x menos 6 igual a x ao quadrado. Já vou aplicar a definição de módulo aí, certo? Vamos relembrar a definição de módulo, como eu sempre estou colocando aqui em todas as aulas. A definição de módulo é essa daqui, ó. Módulo de x é igual a x se o x é maior ou igual a zero. E é o oposto de x se o x for menor do que zero, certo? Então o módulo de x é x e o oposto do valor que der aqui se o número for negativo. Se for positivo, considera ele. Então, vamos aplicar a definição aqui, ó. Módulo de 5x menos 6 igual a x ao quadrado vai ser 5x menos 6 igual a x ao quadrado ou 5x menos 6 igual ao oposto de x ao quadrado. Lembrando que a gente só muda o resultado, né? Ó, o módulo de x é igual a isso ou isso. É igual a x ou ao oposto. A gente só muda sempre os resultados, tá? É interessante que entendam isso. Bom, então a gente tem que resolver, né? A gente já está acostumado, essas duas equações. Vou resolver a de cima primeiro, que ela é 5x menos 6 igual a x ao quadrado. Passa, ó, todo mundo que está aqui do lado esquerdo para o lado direito. Então esse 5x passa negativo e o menos 6 passa positivo. Aí vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Desse lado aqui ficou zero, né? Aí só troquei de posição. Então a equação que a gente tem é essa daí. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Você pode resolver ela pela fórmula de Bhaskara, pode resolver por soma e produto, pode resolver por complemento do quadrado. Eu resolvi por soma e produto, porque é mais rápido. Então olha só, a gente tem aqui, a soma é menos b sobre a. O valor do b é o coeficiente que acompanha o x, que é menos 5. Então, o menos da fórmula com menos do número. Dividido pelo a. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que vale 1. Então, menos com menos dá mais, vai ficar 5 dividido por 1, que dá 5. O produto é c sobre a. O c é o termo independente, o a, o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, 6, né, sobre 1. 6 sobre 1 dá 6. Aí você pensa,
dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Esses números são o 2 e o 3. 2 mais 3 dá 5, 2 vezes 3 dá 6. Agora a gente tem essa equação aqui de baixo, ó, para a gente resolver. 5x menos 6 igual a menos x ao quadrado. Então já passa esse menos x ao quadrado para cá, positivo, e fica igual a zero, né? Aí o x ao quadrado a gente deixa sempre na ordem, né? O termo do segundo grau, termo do primeiro grau, termo independente. Então, o menos x ao quadrado que estava negativo passou positivo. Então ficou x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. De novo, vou resolver por soma em produto. Soma menos b sobre a. B vale 5, então o menos da fórmula com 5 do b dividido pelo a, que é 1. Menos 5 sobre 1 dá menos 5. O produto é c sobre a. Ó. O c é menos 6, o a é 1. Menos 6 sobre 1 dá menos 6. Aí você pensa em dois números que somados dão menos 5 e multiplicados dão menos 6. Esses números é o 1 e o menos 6. 1 mais menos 6 dá menos 5 e 1 vezes menos 6 dá menos 6. Então a solução é o menos 6, o 1, o 2 e o 3. Só que o que o exercício quer é o número de soluções negativas da equação. Então as soluções aqui tem 4 soluções, só que só tem uma solução negativa, que é o menos 6. Ó. Então, portanto, uma solução negativa. Ok? Olha esse outro exercício aqui agora, que interessante, ó. O gráfico representa a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado mais b mais 1. Calcule o valor de b e determine os valores de x tal que o f de x é igual a 5. Então a gente tem aqui o gráfico. Ó, a gente tem aqui o gráfico da função, né, que representa aquela função ali, ó. F de x igual ao módulo de x ao quadrado mais b mais 1. Quando a gente já estudou, né, a gente já viu inclusive nos vídeos de função modular no GeoGebra, né, que a cara da função modular, quando a gente tem uma função do segundo grau, né, uma equação do segundo grau dentro do módulo, é essa função assim que parece um W, né? Essa função aí que parece um W. E aí, ele quer saber o valor de B e os valores de X quando o f de x é igual a 5. Então, do gráfico, a gente tem uma informação. A gente tem que o valor da função no ponto 0 é menor do que 6. O que é o valor da função no ponto 0? É pegar o x e igualar a 0. Né? X igual a 0, ó, o valor da função é um valor próximo de 6, mas é menor do que 6. Né? O valor x igual a 0 é esse ponto aqui, né, ó. Esse ponto que está aqui exatamente em cima do eixo y. Quando o x é 0, o y vale esse ponto aqui que a gente não sabe qual é. Mas a gente sabe que ele é menor do que 6. Por que ele é menor que 6? Porque está embaixo do 6 ali, né, ó. Tá vendo? O número, a curva da função, aqui, ó, tá embaixo do 6, né? Então, óbvio que é menor do que 6. Bom, então a gente vai ter o seguinte, ó. Se o f de 0 é menor do que 6, então o módulo de 0 ao quadrado mais b mais 1 é menor do que 6. O que eu fiz? Como é f de 0, eu calcular o f de 0 nessa função aqui é tirar o x e botar 0. Foi o que eu fiz aqui. Eu tirei o x da função aqui, ó. Coloquei 0, ficou 0 elevado ao quadrado mais b mais 1. Ó, 0 elevado ao quadrado mais b mais 1. E aqui em módulo, né? E menor do que 6. Aí eu passo esse 1 para o lado de cá negativo. 0 ao quadrado é 0, 0 mais b dá b. Então, o módulo de b é menor que 6 menos 1, que 6 menos 1 dá 5. Então, o módulo de b é menor do que 5. Desse modo, a gente tem que o f de 3 é igual a 6. Por quê? Ó, quando x é 3, o valor da função, ó, é 6. Estou extraindo essas informações aqui, tudo do gráfico. F de 3 é igual a 6. Então, módulo de 3 ao quadrado mais b mais 1 é igual a 6. O que eu fiz aqui? Igual em cima, ó. Antes era f de 0, agora é f de 3. Então eu vim aqui na minha função, ó,
tirei o x e botei 3. Ficou 3 ao quadrado mais b mais 1 igual a 6. Aí, de novo, eu passo esse 1 para o lado de cá negativo. Vai ficar 3 elevado ao quadrado dá 9, dá o módulo de 9 mais b, ó. E o 1 passou negativo, então ficou o módulo de 9 mais b igual a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então, módulo de 9 mais b é igual a 5. Então, a gente resolve essa equação modular aqui, ó. Ela é 9 mais b igual a 5 ou 9 mais b igual ao oposto de 5, que é menos 5. Certo? Aí a gente resolve as duas. Primeiro, 9 mais b igual a 5. Passa esse 9 para cá negativo. B é igual a 5 menos 9, que dá menos 4. Na outra, né, ó, a parte de baixo aqui agora, 9 mais b igual a menos 5. Passo 9 para cá negativo. B é igual a menos 5 menos 9, que dá menos 14. Só que esse menos 14 não convém. Não convém. Por que não convém? Porque, olha só, vê se você concorda. Se eu botar menos 14 aqui, eu vou transladar a minha função 14 unidades para a direita. Só que olha só onde que minha função tá. Se aqui o x é igual a 3, né? Ó, aqui o x vale 3, que o y é 6. Se eu botar o b sendo menos 14, eu vou transladar ela 14 unidades para a direita. Então ia ficar estranho, né? Tá a função aqui no 3, sendo que ela foi transladada 14 unidades para a esquerda, né? Então a gente já vê aí que o menos 14 não convém. Então o b vale, ó, menos 4. Menos 4 convém, né? Porque aqui tá dentro dos limites aí ainda. Então o valor do b é menos 4. É importante que vocês saibam fazer essa análise, tá? Porque às vezes você tá fazendo uma conta e sai um número que é absurdo, né? Na hora que você tem que ter a noção da translação do gráfico, tem que ter a noção dos eixos aqui, né? Por isso que eu expliquei lá na playlist de conjunto numérico, quando a gente estava estudando reta real, eu ensinava a localizar os pontos na reta real. Porque aí depois você tem uma noção de como que os pontos estão distribuídos na reta, tá? Então eu já descobri uma primeira parte, que é o valor do b. Agora ele quer determinar os valores de x, tal que o f de x é igual a 5. Bom, se o f de x é igual a 5, quem é f de x? Módulo de x ao quadrado mais b mais 1. Só que agora a gente sabe que o b é menos 4. Então é o módulo de x ao quadrado menos 4 mais 1 igual a 5. Né, ó? Ele quer saber o f de x igual a 5. Então pega a função igual a 5. Só que a função é aquela ali. E eu sei agora que o b vale menos 4, ó. Então, tem que resolver isso aqui. Passa esse 1 para cá negativo, vai ficar 5 menos 1, que dá 4. E aí eu consigo isolar o módulo, ó. Aí eu recaio lá na definição de módulo, né, ó. Módulo de x é igual a x ou o oposto de x. Então tá aqui, ó. Módulo de x ao quadrado menos 4 é igual a 4 ou x ao quadrado menos 4 é igual a menos 4. Então a gente tem que resolver essas duas equações. Vou resolver essa daqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 4. Passa esse menos 4 para cá positivo, vai ficar x ao quadrado igual a 4 mais 4, que dá 8. Né, ó, 4 mais 4 dá 8. X ao quadrado igual a 8. Aí você extrai a raiz quadrada em ambos os lados, né? Cancela o quadrado daqui, ou você passa, né? Aqui a gente fala assim, passa o quadrado para lá como sendo a raiz. E aí, não esquece de botar o mais ou menos. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Certo? Resolvendo essa daqui de baixo, x ao quadrado menos 4 igual a menos 4. Passa esse menos 4 para cá positivo, x ao quadrado é igual a menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0. X ao quadrado igual a 0, passa o quadrado como sendo mais ou menos a raiz de 0. E aí, raiz quadrada de 0 é 0. Certo? Porém, os valores de x é menos raiz de 8 e raiz de 8, né? O 0 ali, ele não vai poder ter por causa da própria condição de existência, né? A própria condição de existência ali da função não vai permitir que o x seja 0, certo? Então, os valores de x é menos raiz de 8 e raiz de 8, ok?